do Aula D. Essa que vos fala, professora Pamela Damasceno, professora de língua portuguesa. E aqui estamos reunidos, eu, professora Pamela, e vocês, para que sigamos a nossa análise de termos como predicativo do sujeito, predicativo do objeto, adjunto adnominal. Lembraram aí? Pois bem, sigamos então. Mas antes que sigamos, faço a pergunta que não quer calar. E aí, galera, já se inscreveram no nosso canal? Estão curtindo, compartilhando os nossos vídeos? Pois bem, né? Fica aqui o convite da equipe do Aula D para que juntos consigamos aí atingir um alcance cada vez maior na transmissão das nossas aulas. E neste momento eu lhes convido para que possamos fazer uma análise mais detalhada de orações mais complexas. Lembram aí o que é oração? A frase que tem a presença do verbo. E nessas orações nós vamos misturar conceitos que nós já nos apropriamos ao longo aí dos demais vídeos, né? Nos apropriaremos de conceitos como adjunto adnominal, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Veremos a aplicação disso num contexto frasal. Vejamos então, a frase que lhes proponho é a seguinte: os juristas foram nossos defensores. Primeira coisa que nós fazemos sempre e invariavelmente é encontrar isso mesmo, o verbo. Foram, nosso verbo é de ligação, né? O verbo é foram. Quem é que foram os nossos defensores? O sujeito é os juristas. Lembrando que o núcleo do sujeito é o nomezinho juristas, o substantivo juristas. A palavrinha que aqui está junto ao nome, acompanhando ele, e neste caso determinando, nada mais é do que um junto do nome, pensem aí, adjunto adnominal. Muito bem. Sigamos a nossa análise então. Foram nossos defensores. Quem é que foram nossos defensores? Vamos agora passar para a análise propriamente do objeto. Foram o quê? Nossos defensores. Nesse caso do predicativo, aliás, né? Porque nós temos aqui um verbo de ligação, portanto nós teremos um predicativo. Quem é que foram os nossos defensores? Os juristas. Aqui nós estamos atribuindo uma qualidade aos juristas e essa atribuição se dá mediada pela presença do verbo. Qual o termo que atribui uma característica, uma qualidade ao nome intermediado pela presença do verbo? Pergunto a vocês. O predicativo. Neste caso, nós temos aqui o predicativo do sujeito, porque o termo que ele está qualificando está escrito dentro do sujeito. É ou não é, gente? Tá, professor, e o nossos, hein? O nossos está junto ao núcleo defensores. Qual o termo que fica junto do núcleo atribuindo a ele uma característica? E neste caso, uma característica que não é mediada pelo verbo, uma vez que ele está ao ladinho, o termo adjunto adnominal. Passemos então a uma análise macro. Vejamos aqui. Sujeito é os juristas, dentro dele o sujeito ele é constituído por um núcleo e pelo termo que está junto do núcleo, junto do nome, atribuindo uma característica, neste caso determinando o nome. Nós temos o predicado, que seria todo o restante da frase. Este predicado, ele tem como o núcleo o predicativo, que seria a característica atribuída aos juristas por intermédio do verbo, tá? O predicativo do sujeito. Esses dois termos, essa característica, está sendo atribuída ao termo que está lá dentro, inscrito ali no sujeito, por intermédio do verbo. Eles foram defensores. O verbo que viabiliza a atribuição dessa característica, portanto, nós temos um predicativo aqui. Ok? Com isso, nós misturamos conceitos ali de adjunto adnominal, de predicativo. Vejam que eles podem sim estarem escritos na mesma frase. Ou seja, uma frase pode ter sim
vários adjuntos adnominais, mesclada ainda com vários predicativos do sujeito, com predicativos do objeto. É possível? Sim, os termos não são excludentes de forma alguma neste universo da sintaxe. Vejamos a frase 2, uma frase também complexa. Convido vocês que pensem aí comigo. A torcida julga o excelente mestre um incompetente. Era para ser o excelente jogador, né? O que a torcida tem a ver com o mestre? Pergunto a vocês. Falhas nossas, né? Vejamos aqui. Primeira coisa, localizamos o verbo é julgar. Quem é que julga? A torcida é o sujeito. Lembrando que nós temos aqui o núcleo do sujeito como sendo o nome torcida. O A está junto do nome, o determinante, portanto o A é um adjunto adnominal. Nós temos aqui o objeto, né? O excelente mestre, o incompetente. Está completando, aliás, nós temos aqui o termo que está completando o sentido do verbo, uma vez que julgar não é intransitivo, ele precisa transitar para ser completado. A torcida julga o quê? O excelente mestre, um incompetente. Dentro desse termo aqui, nós temos o mestre como sendo o nome. Pergunto a vocês, independente do julgamento, o mestre era excelente. Portanto, o termo excelente nada mais é do que um adjunto adnominal, aquele termo que acompanha o nome sem a mediação do verbo. Ele não foi julgado excelente, ele era excelente. É uma característica do mestre, independente de julgamentos alheios. Por ser uma característica atribuída sem a mediação verbal, neste caso nós temos um adjunto adnominal, inclusive rimou, né? Agora, ele foi julgado incompetente. Um incompetente, por depender da significação do julgamento, nós temos um predicativo, ou seja, aquele termo que atribui uma característica, utilizando-se para tanto da significação verbal, por meio da significação verbal, por intermédio do verbo. Ele foi julgado incompetente. A significação do incompetente passa pelo julgamento da torcida. Portanto, como esse termo atribui uma característica via ação verbal, nós temos aqui um predicativo. Como ele atribui uma característica a um termo que está dentro do objeto, um predicativo do objeto, portanto. Atenção para não confundirmos adjunto adnominal com o predicativo do objeto. Lembrando que, independente do julgamento, ele era excelente. Agora, ele foi julgado incompetente. A atribuição da incompetência, ela passa pela ação verbal. Qual o termo que passa pela ação verbal? Que só se dá via mediação verbal? É, isso mesmo, o predicativo. Portanto, aqui nós temos um predicativo que, neste caso, está sendo atribuído ao nome que está no objeto. Portanto, predicativo do objeto. Gente, vou já anunciar o que vem aí na nossa sequência, complemento nominal. O danadinho, né? O pessoal confunde adjunto adnominal com complemento nominal. São termos já que soam muito semelhantes, gera toda aquela bagunça na hora de estudar. Então, o que eu posso fazer é convidar vocês para que sigam aqui comigo, para que juntos possamos, sim, desmistificar toda essa aura que orbita aí a questão do adjunto adnominal, do complemento nominal. Tá bem, gente? Beijos da Profa Pan.